Estamos no mês da consciência celíaca, mês de maio, então esse vídeo é em homenagem a todos os celíacos. Tamo junto, espero ajudar vocês com esse vídeo. Desde quando eu era pequena, eu detestava coxinha, brigadeiro, bolo de festa, hot dog, pizza. tudo que criança ama e amava, eu odiava. Lasanha, massa, eu nunca gostei dessas coisas. Eu sentia o cheiro dessas comidas e eu já passava muito mal. Eu tinha vontade de vomitar. Mal sabia eu que aquilo se chamava glúten. Eu tive uma falta de ar na minha casa e eu comecei a passar muito mal, suar muito frio e tal. E eu sentia já uns dias antes que parecia que tinha um dedo apertando, e cada dia que se passava não conseguia descer mais nada, nem a água direito. Eu já tava passando um quadro na minha vida que eu tava definhando. Eu cheguei a pesar 43 quilos. Era assim e tinha uma puta barriga. Já uma vez que eu lembro que eu tava de biquíni com uma amiga minha, amiga, né? Ela falou assim, nossa, Deus me livre ser roliça igual você. Eu tinha aquela barriga, nunca soube porque eu tinha uma barriga daquele tamanho, sendo magra como eu era, e eu me sentia muito feia. Eu usava sutiã de criança, eu perdi tudo do meu rosto, assim, de volume, que ele tava da finura do pescoço. Meu pescoço não é grosso, né? Comecei a perder todos os pelos do corpo, caiu meus cílios, caiu minha sobrancelha, eu cheguei a desmaiar na rua. E enfim, aí eu comecei a achar que alguma coisa estava errada comigo. Eu falei, meu, será que eu tenho câncer? Porque eu tava muito magra, num grau que dava pra contar as costelas. Eu não conseguia pegar um busão porque batia os ossos e doía demais. Os meus ossos já doíam por natureza, né? Só que eu também não sabia que isso tinha relação com o glúten. O glúten é uma proteína, quem é o portador da doença celíaca, ao consumir, ao ingerir o glúten, ou até mesmo pelo contato na pele, vai desencadear vários sintomas. Quando um celíaco ingere glúten, já no estômago já sofre um bombardeio, né? Porque você já começa a ficar com dor de estômago. Quando chega no intestino, aí piorou, porque o intestino delgado, ele acaba ficando liso, as vilosidades dele são tipo detonadas. A parede do intestino, ela fica mais lisa. Todas as vilosidades, que é o que protegiam o intestino ali de toxinas, de alimentos que, enfim, não são para ser absorvidos. O que acontece? Com as vilosidades lisas, o intestino fica mais permeável a essas sujidades na corrente sanguínea, e também todos os macro e micronutrientes, ou seja, tudo que é essencial para a manutenção da nossa vida saudável, acaba indo para onde? Pra merda, porque vira cocô. E aí o que acontece? A pessoa começa a definhar, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ficar muito magra, começou a cair pelos, porque óbvio, né, gente? Sem ter os construtores para manutenção da massa muscular, da produção da proteína que forma o cabelo, e eu não sabia o que era. O glúten na alimentação, ele vem através do trigo, centeio, cevada, aveia e seus derivados. O malte, a maltose, extrato de malte, são derivados da cevada. Mas o grande problema no nosso país, Brasil, é o que? A contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? É assim: o milho, por exemplo, ele é um alimento isento de glúten, mas por sua manipulação na indústria, que tem os alimentos que contêm glúten, ele sofre uma modificação, ou seja, ele passa a ter glúten também, independentemente dele ser isento de glúten na sua forma original. Já era, não pode consumir. Esse é o grande desafio para quem não pode consumir glúten. Não é só ler o rótulo, você tem que ler o rótulo, discernir a composição, porque na própria composição pode vir coisas disfarçadas. Às vezes está isso, não contém glúten, aí vai lá, Pode conter traços de centeio, cevada, lá. Aí você fala, tá, pode conter traços de aveia. Tá, que tipo de aveia? Será que essa aveia tem glúten ou não? Desses 4 componentes que eu falei, trigo, centeio, cevada e aveia, a aveia é isenta de glúten. Sua composição original, ela não tem glúten. Porém, pelo processo de manuseio, às vezes no processo de fabricação da aveia, tem algo que a contamina com glúten. São com glúten desde a forma que eles são eles mesmos. Desde a forma que eles surgiram, eles já são com glúten, certo? Doença celíaca, intolerância ao glúten. Qual a diferença? Antigamente, a doença celíaca era referente à intolerância ao glúten. Porém, hoje em dia já mudou os termos para se referir à doença celíaca. A doença celíaca é a doença celíaca, ou seja, você fala alérgico ao glúten. Vão entender a seriedade em torno disso. Intolerante ao glúten é uma pessoa que
tem a reação gastrointestinal leve ao glúten, que não chega a ser um celíaco. Porém, essa pessoa já tem que tomar cuidado, né, porque já tem uma predisposição ali. A doença celíaca, ela tem uma predisposição genética. A gente tem um porém da mutação genética do próprio alimento, que passou a ter glúten, porque antes não tinham glúten. Mas na sua forma hoje, como o alimento é produzido, né, com essas modificações genéticas, eles passaram a ter glúten. Não fizeram estudos da reação que o glúten ia ter no nosso corpo como humanos. Então somos cobaia da indústria. Muito obrigado, indústria, por você usar a gente. Quantas pessoas que eu conheço que não estavam nem aí com essa história de glúten, hoje estão celíacos, porque pode se desenvolver a doença. Se você não sabe, você às vezes pode não ter ideia que você tem uma predisposição a isso. Se você pode desenvolver, sim. Então tome cuidado com as quantidades de glúten que você consome, e se você tem algum desses sintomas aqui que eu vou citar, que são clássicos, depois eu vou citar os que eu tive, para você ver como varia de pessoa para pessoa. E ainda te digo que a doença celíaca pode ser silenciosa. Às vezes você com 60 anos de idade pode descobrir que você tem. E você só vai conseguir saber que você tem doença celíaca fazendo os exames específicos e se vier acompanhado de sintomas, porque obviamente se você não tiver sintoma nenhum, você não vai obviamente fazer exame nenhum. Mas para que o exame dê positivo, você tem que ter o contato com o glúten. Então não adianta nada você fazer, você se limpar com a dieta sem o glúten, e aí você faz um exame e sai que você não tem nada. Então você precisa estar em contato com o glúten. Então já tem os sintomas desses que eu vou listar agora, já vai correndo, já faz o exame. Esses são os sintomas clássicos, então: inchaço abdominal, enxaqueca crônica, flatulência direto, diarreias persistentes, prisão de ventre persistente ou prisão de ventre seguida de diarreias, dor estomacal, gastrite persistente, incômodo estomacal com massas, frituras, salgados em geral, principalmente se vocês comem na rua com farinhas, macarrão, pão. Se você tem algum inchaço abdominal e passa mal e te dá dor de estômago, é bom você já ver desde já. Anemia persistente, deficiência nutricional muito persistente, ferritina elevadíssima, digestão prejudicada por dias. Esses são os sintomas clássicos. Agora eu vou falar dos sintomas que eu, Juliana, tive. Enxaqueca crônica, diarreia persistente, prisão de ventre seguida de diarreia persistente, confusão mental. Eu já achava que eu tava ficando com Alzheimer, as ideias. Mas, falava porque eu achava. Eu às vezes não conseguia prestar atenção no que as pessoas estavam falando. Parecia que eu tava muito louca, que eu tinha usado alguma droga. Mas eu não tinha usado droga nenhuma. E aí eu falava, que brisa é essa, cara? Tipo, mano... Então eu ficava lesada, eu esquecia de tudo. Tipo, parecia que eu não conseguia raciocinar com clareza. Eu comecei a achar que, como eu não consigo, meu Deus do céu. Porque eu não tinha um parâmetro, né? Então eu sempre vivi isso. Então era muito tenso, né? Muito tenso o raciocínio, muito esclarecido na minha cabeça. Eu tinha fadiga crônica, eu senti uma sonolência bizarra. Eu dormia em tudo quanto é canto. Eu já tive depressão e síndrome do pânico também. E eu não sabia que isso tinha associação com a doença celíaca. Às vezes tinha perda do espaço que eu estava localizada. Nunca ia discernir que aquilo era em relação à minha alimentação. Eu tinha essas manchas na pele também, que eu falei pra vocês, que era principalmente nas costas, eram umas manchas brancas. O inchaço abdominal, bizarro. A minha barriga, quando eu consumo glúten, fica nesse grau. Dá uma olhada aí. Esse é meu abdômen com glúten, chamado barriga. Imediatamente após comer o glúten, fica desse jeito o meu abdômen. E olha a segunda foto. Essa foto aqui, reparem na data, tá? É um abdômen normal, próprio para minha estrutura física, obviamente, mas ao consumir glúten fica nesse grau, ou seja, a diferença de um abdômen para o outro foi exatamente uma semana, reparem na data da foto. Se você tem algum desses sintomas, é bom você ir atrás dos exames específicos. E quais são esses exames? A sorologia, que é o exame de sangue normal, hemograma, antitransglutaminase, antigliadina. Seguido desses exames, vão te passar outro exame que ele é mais preciso, que é a biópsia do intestino. Eles vão tirar, acho que 4 amostras com endoscopia, e você vai verificar como que estão as vilosidades do seu intestino. Se tiver atrofia vilositária, você vai saber se você é celíaco ou não. Tem que estar em contato com o glúten para fazer esse exame, senão não tem como saber. Por quê? A doença celíaca
não tem cura. Porém, ela tem cura se você fizer dieta. Como assim, Juliana? A doença só se manifesta, ela só começa a te zoar, Te foder. se você continuar comendo glúten. Por isso que quem é celíaco, gente, não pode ter contato nenhum com o glúten, não pode sonhar. Uma migalha de pão, assim, ó, é fatal, cara. Por isso que celíaco é tão chato, por isso que celíaco não come canto nenhum, por isso que celíaco recusa tudo que você dá pra ele comer, fala que não pode, não pode. E não fale pra celíaco assim, Não pode ser um pouquinho? Ai, mas só um pouquinho? Não, não pode um pouquinho. um pouquinho já é suficiente. Sabe aquela coisa, não existe pecadinho, pecadão pra Deus? Você trair sua mulher ou se você matar alguém, você tá cometendo aí um pecado, né? Transgrediu já era. A doença celíaca é a mesma coisa. Comeu glúten, tá na fudência. Então, pra desfuder tudo isso, dietinha. A dieta é a cura, é o milagre que não cai do céu, mas estamos aqui na terra com um milagre em mãos, porque depende de nós o milagre acontecer. Normalmente, quando a pessoa descobre que ela é celíaca, ela tem uma fase de negação aí, que é a fase inicial, né? Então ela tem uma resistência a fazer a dieta, ela não acha que é tão assim. Eu passei por isso, meio que um drama, sabe, interno. Daí eu comecei a ver aquele drama todo que eu tava fazendo, eu falei, cacete, ou eu aceito isso e busco a solução, ou eu vou ficar nessa ladainha. Aí o que eu fiz? Falei, pronto, vou unir o útil ao agradável. Agora vai, agora eu vou ser saudável pra valer, vou mudar tudo. Porque, gente, eu, Juliana, sou muito 880. Eu quase tive um sufocamento na minha casa. Imagina um dedo invisível fazendo assim quando você tá comendo. Aí você não consegue comer, né? Eu tava sem cabelo, gente. Tava sem cabelo, sem sobrancelha, sem pelo na pepeca, sem pelo em nenhum canto do meu corpo. Até os cílios tinham caído. Eu tava desesperada, cara. E eu já tava desacreditada de tudo, porque os médicos, o que eles faziam? Como eu tinha uma anemia persistente de ferro, eles mandavam eu tomar ferro, Noripurum, intravenoso, 2 vezes por semana. Isso estava me matando, porque eu não sabia que eu vim premiada pelo universo. Porque além disso, além da doença celíaca, eu tenho, sabe o que, gente? Hemocromatose hereditária. Sim, esse palavrão é o nome de outra doença. Né? Então o que eu tenho, que também é hereditária, e uma piora a outra. Você vê que maravilha? Ai, deram umas mãos. Por isso que eu falo, gente, que é tão importante a gente ouvir o nosso corpo, ouvir o que ele tem pra dizer, porque eu discerni que aquele medicamento estava me matando e os médicos me mandavam tomar, era recomendação, você vai tomar, você não come, você tem que aumentar esse ferro, que o ferro. A hemocromatose hereditária, ela faz o quê? Ela leva a ferritina, ela não utiliza o ferro, ela só vai acumulando ferro no corpo. Só que as taxas de ferro ficam baixas, sem utilizar, é como se fosse inútil aquele ferro. Então ela capta, mas não para uso, ela fica ali. Então eu fico com anemia persistente e a ferritina lá em cima, porque eu tô com uma inflamação, eu tô com excesso do ferro no meu corpo. E os médicos mandando eu tomar mais sem saber que eu tinha doença. Só que isso era junto com a doença celíaca, ou seja, uma coisa piorando a outra. Eu com deficiência nutricional, intoxicada pelo ferro, que maravilha. Eu discerni que estava alguma coisa mal comigo e eu falei, chega, não vou tomar mais nada. Não morri até agora, não vou morrer, fica na paz. Encosta em mim, não quero saber. Eu tava no PC, aí veio na minha cabeça. Sabe quando você para e fica assim, olhando pro negócio do além? Eu veio na minha cabeça... Juliana, pesquisa todos os seus sintomas aí no Google. Aí eu falei, é isso mesmo. Aí comecei. Digitar lá no Google, achei doença celíaca. Celbra. Associação dos Celíacos Brasil. Aí falei, pronto, o que é isso? Aí comecei a ler tudo. É isso mesmo que eu tenho. Yes. Eu fiquei muito feliz de descobrir que eu tinha doença celíaca, gente. Por quê? Porque isso ia mudar a minha vida, isso ia me fazer ter vida normal. E era isso, quando eu vi que era dieta, eu falei... Eu sabia. Eu comecei a comemorar. Falei, é hoje que eu vou começar a dieta, é hoje. Imprimi as paradas todas, já comecei a fazer minha mãe, Juliana. Você não vai ficar sem comer. A farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Minha mãe colocava farinha de trigo escondida na minha comida. Ele passa pela fase de negação, que é a fase que ele não quer aceitar que ele tem doença, ele vai continuar comendo, ele vai fingir que não tem nada, ou ele vai esperar um tempo, vai ver que já tá bom, vai tentar. Deixa eu ver se um pouquinho não faz mal. Aí ele vai ver. Não tá fazendo tanto, aí vai mais um pouco, Ou come de primeiro e já passa mal, aí começa a se ferrar tanto, aí vê que não tem mais jeito. Aí em vez de pelo amor, vai pela dor. Tudo bem, cada um tem suas experiências. Comigo foi uma semana que eu fiquei com ódio do mundo, das pessoas, porque eu fiquei imaginando que... Eu ia ver todo mundo comer o que eu queria comer. E eu ainda tinha que fingir uma plenitude nisso tudo. Tipo,
Eu não estou com vontade. Tipo, no começo, gente, foi difícil, não? Eu confesso. Às vezes, a vida profissional da pessoa tá vinculada ao glúten. E o que ela vai fazer? Ela vai ter que se livrar de alguma forma. São N motivos que tem essa fase de negação. Até você aceitar que você não vai sofrer tendo uma vida isenta de glúten. Sério mesmo. Esse é o momento inicial, gente. É o momento de um despertar. Despertar por quê? Porque quando você começa a se dispor a experienciar esse mundo novo, você descobre que é a melhor coisa que te aconteceu. Você descobre que isso é um presente, é uma oportunidade de você ser um ser humano melhor. Tira o glúten da sua vida, que você vai ver, você pode tirar qualquer coisa. Você acaba desenvolvendo capacidades mentais. Você tem uma força, cara, que você descobre que você é mais forte do que você imaginava. Você descobre que você pode muito mais. E aquilo acaba sendo desafiador. E aí você fala, cara, como que eu consumi esses alimentos? Aí você começa a se deparar com a composição, você vê do que realmente aquele alimento que falam que é alimento, né? Que a indústria fala que é alimento. O que é aquilo de fato? Você começa a ter consciência sobre o açúcar, sobre gordura, valor nutricional, macro e micronutriente, o que é necessário para um alimento ser um alimento de verdade, o que é comida de verdade, o que é patifaria da indústria, o que eles querem vender com rótulo, mas que na verdade dentro da embalagem não tem nada daquilo. Você começa a ver que é um colírio para os seus olhos que vão te fazer enxergar a verdade por detrás da mentira que você sempre acreditou, pela marionete que você era. Se a pessoa não se dispõe a fazer a dieta isenta de glúten, o que pode acontecer com ela? Ela vai desenvolver infinitas doenças autoimunes. O principal de tudo é que você pode ter o câncer de intestino, principalmente as mulheres. Elas podem ter quadros de infertilidade, problemas aí com o seu sistema reprodutor feminino. Resumindo, a doença celíaca é uma doença autoimune que ela está totalmente relacionada com a alimentação, o contato direto com o glúten também, e a sua cura é somente pela dieta, ou seja, a manifestação da doença ela está totalmente vinculada a você não estar consumindo nenhum alimento com glúten, não ter contato com nenhuma partícula de glúten, sendo um alimento que contém glúten em sua originalidade, na sua composição, ou um alimento que é isento de glúten e que contém alguma contaminação cruzada, porque contaminação cruzada nada mais é do que alimentos isentos de glúten que passaram por algum contato com glúten, seja ele qual for, na manipulação no restaurante ou com algum contato no processo de industrialização. Ele passa a ter glúten e ele é prejudicial para quem é celíaco. Os exames eles são necessários, porém se você tem algum desses sintomas que eu citei aqui, eu sugiro que você acredite mais naquilo que o seu corpo manifesta, porque foi assim comigo, como eu contei a minha história, que eu descobri através do Google e antes me salvou de ter problemas piores, porque eu já estava com muitos problemas e inclusive a minha recuperação foi bem demorada, demorou 1 ano e meio para recuperar a minha saúde por completo. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa todas as notificações para o próximo vídeo que teremos essa semana. O que? Quem adivinha? O rumo ao manto. Então, se inscreve no canal. Tem alguma dúvida sobre doença celíaca ou sobre alguma recomendação, qualquer coisa relacionada ao assunto, coloca aqui embaixo, por favor, que pode ajudar outras pessoas, tá? E tamo junto. Um beijo no coração de vocês. Força, porque a doença celíaca não é um problema. Ela é uma oportunidade de abrir os seus olhos para aquilo que você não via sobre sua saúde, sobre o que é um alimento de verdade e o que o alimento é para você e o que você é para o seu alimento, da relação que você tem que ter com o alimento, que é o combustível da vida. Um beijo e até o próximo.